Queridos, a paz do Senhor, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Estamos aqui, mais uma manhã maravilhosa, mais uma manhã gloriosa na presença do Senhor. Como é bom, irmãos, como é bom estar feliz, alegre na presença do Senhor. É bem verdade que a Bíblia nos diz que quem está triste, até a tristeza na presença dele, ela salta de alegria. Queridos, mais um dia na presença do Senhor, mais uma manhã gloriosa, mais uma manhã radiante, mais uma manhã de felicidade, esse dia qual nos fez o Senhor. Por isso estamos alegres. Se alegre, meu irmão, se alegre, minha irmã, porque foi o Senhor que fez esse dia, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Os irmãos estão entendendo como é bom estar na presença do Senhor. Na presença do Senhor, vou repetir, até a tristeza ela salta de alegria. Meus queridos irmãos, amados, inscritos do nosso canal, sexta-feira, eita, deixa eu me lembrar aqui algo extraordinário que o Senhor me permitiu, me concedeu. Foi no dia 13, eu não sei se foi em uma quarta-feira, eu não sei se foi em uma sexta-feira, mas foi nesse dia que o pessoal diz que é o dia do azar. Sexta-feira 13 foi quando o Senhor me presenteou com a carteira de habilitação. Isso lá em 2002. Foi quando meu pai, na época estava vivo, foi meu pai que ensinou a eu dirigir. Foi meu pai que me deu toda, como posso dizer, os irmãos, toda a instrução. Foi ele que me instruiu a eu hoje estar habilitado para a glória de Deus. Então, queridos, olha para cá. Então foi o Senhor, por intermédio de meu pai, que se utilizou do meu pai e me fez hoje um condutor, um motorista, para a glória do nome do Senhor. E eu quero ser grato primeiramente a Deus, segundo a meu pai, que me ensinou e me instruiu como deveria ser um motorista. Não era porque eu queria, era porque meu pai via em mim uma pessoa que tinha capacidade. Olha que palavra. Meu pai viu em mim uma pessoa que tinha capacidade de conduzir um veículo. E hoje, para a glória de Deus, são 20 anos de habilitado. Houve um erro lá no Detran, que a minha habilitação ela veio 13/12. Deixa eu ver. 13/3/2012. Houve um erro lá, eu já fui lá no Detran para tentar consertar isso, mas eles disseram que isso foi o erro desde a primeira vez.
Eu disse, não tem como consertar não. Eles tem, mas aí vai demorar um pouco. Mas a minha primeira habilitação, ela saiu dia 13/3/2002. E aí, 20 anos, irmão. Aí na segunda remessa, quando eu fui renovar, aí veio com esse erro. Veio dia 13/3/2012. Foi quando eu pensava, eu disse, oxe, que resenha é essa aqui? A minha habilitação, minha primeira habilitação está guardada até o dia de hoje. Ela veio dia 13/3/2002. Da segunda em diante, ela veio dia 13/3/2012. Aí eu peguei e deixei para lá, até o dia de hoje. Mas são 20 anos habilitado para a glória de Deus. Queridos, minhas considerações, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu quero glorificar ao Pai por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele me concede na manhã desse dia, sexta-feira, final de semana chegando. E como de praxe, sempre falo de costume, que ao me despertar do sono, eu pude abrir os meus olhos e eu pude respirar. Como de fato, nesse exato momento, respiro pela sua vontade e infinita misericórdia. Eu quero trazer hoje um texto relevante para que você pare, antes de agir por conta própria, pelos seus próprios desejos e intenções que você queira fazer. Eu quero trazer hoje um assunto que você, antes de querer agir em uma situação com seus próprios interesses, com suas próprias vontades, você primeiro analise se de fato vale a pena você fazer aquilo que está no seu próprio eu. Então quero louvar a Deus por esta mensagem que Deus me colocou em meu coração. Eu ainda vou falar, como eu falei ontem, da mulher do fluxo de sangue, que não terminei. Eu vou trazer esta mensagem da mulher do fluxo de sangue. Era uma mulher impura que não poderia conviver com pessoas que não tinham impureza, né? Se a gente for olhar, a impureza que ela tinha era como se fosse uma imundícia. E essa imundícia não poderia deixar com que ela se ajuntasse ou convivesse com pessoas que não tinham aquela situação de enfermidade. Por isso que ela se tornou impura, imunda, por não poder conviver no meio de uma sociedade que não tinha aquela imundícia. A gente depara com várias situações, como o servo Bartimeu, que estava na beira do caminho, não poderia conviver também com pessoas que não tinham uma deficiência visível, né? Uma visão privilegiada, a qual Bartimeu não tinha. Então eram pessoas que não poderiam ter o mesmo convívio. E a gente sabe que tem muitos aspectos que as Escrituras Sagradas ela nos ensina, ela nos mostra, né? Veja que pessoas que havia de várias enfermidades, elas não poderiam conviver com pessoas puras, né? Pessoas que não tinham aquelas enfermidades que outras pessoas tinham. Então, irmão, eu vou trazer essa liturgia, eu vou trazer esse ensinamento daquela mulher do fluxo de sangue, ali do capítulo 5 de Marcos, e a gente vai trazer um assunto abrangente de como é conviver com pessoas
que não aceitam, que não ouvem, não é? Que não quer um conselho para viver de uma vida cotidiana como a nossa. Entenda aquele fato. Olha para cá que eu vou lhe dizer um negócio para você. Entenda que de fato nós vamos conviver com pessoas que já estão, comandantes, senhores comandantes que estão aqui no nosso canal, entendam isso, não é com indireta para os senhores que estão afastados. Eu vou falar isso aqui, não é com indireta para os senhores. O senhor está falando isso porque eu estou afastado, o senhor está soltando graça, piada, não. Não tenha o irmão Leandro aqui como um chacota, certo? Não me tenha como chacota. Eu vou falar isso aqui, mas não é com o intuito de machucá-lo. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que estão na prática do pecado e pensa, entre aspas, e pensam que estão fazendo certo. E na realidade estão errados. São pessoas que já perderam a graça, a presença, já estão cegos. Não é cego aqui fisicamente não, é espiritual. Já estão cegos espiritual. O pecado predominou ele de uma forma, ela de uma forma que ela não quer ouvir conselho. Ela não quer se humilhar. Ela não quer reconhecer o que ela ou ele praticou. Então, você continuando, a senhora continuando nesta vida de impureza, como aquela mulher do fluxo de sangue, como o cego Bartimeu, como uma pessoa leprosa que não pode estar convivendo com pessoas sã, que eu quero dizer, boa de saúde. E saúde aqui também se fala de espiritualidade, fala de comunhão, fala de santidade. Então eu não estou aqui para bater de frente com ninguém, irmãos. Eu estou aqui para bater de frente com o pecado. Eu estou batendo de frente aqui com a impureza. Eu estou batendo de frente com adúlteros, com adúlteras, por intermédio da palavra. Eu não estou aqui machucando e nem estou querendo entrar na vida pessoal de ninguém. Cada um dará conta de si. A quem? A Deus. Se você deparar no assunto de ontem, é porque o tempo é muito pouco, irmão. A mensagem de Jário, ela tem várias relevâncias, vários significados, vários pontos positivos que nos traz para os nossos cotidianos, que nos traz para as nossas vidas cotidianas, um reconhecimento de que nós precisamos e somos meramente 100% dependente de Jesus Cristo. Então, meu foco aqui para os irmãos não é machucar. O meu foco aqui é trazer uma palavra para que você possa mastigar ela, se está dentro dos desígnios da palavra, se está dentro da mensagem, certo? E se não tiver, podem ir lá no comentário e me chamarem a atenção.
Porque evangelho de oba-oba, se for só para alegrar o seu ego, eu paro por aqui e não gravo mais. Então meu intuito é querer, pelo intermédio do Espírito Santo, alcançar você e aproximar você de Deus. Porque se eu fosse falar de Jairo, tem muitos significados e tem muitos alimentos do que Jairo passou. Eu vou só trazer só uma breve. Ele se humilhou, irmão. Só para você memorizar, só para você entender, só para você compreender. Ele reconheceu. O senhor está querendo dizer o quê? Um príncipe de uma sinagoga, um representante dos doutores da lei mosaica, um representante dos judeus, porque ele era um representante na sinagoga. Os irmãos lembram de Arimateia? Os irmãos lembram de Arimateia, que providenciou 0,800 sem cobrar nada de um túmulo preparado para Jesus? Aqui é cheio, irmãos. Aqui é cheio de alimento para a minha vida, para a sua vida. Não buscam a graça porque não querem. Se depare com a palavra graça, que no grego significa favor, imerecível. Misericórdia, miséria significa desgraça, decepção, sem solução. Aí agora, miséria, irmão. Córdia. Misericórdia, córdia é a compaixão de Deus para com o ser humano. É aquilo que o evangelista João, ele descreve no capítulo 3, verso de número 16. Irmão. Esse é o tema principal. Ou você não acha? Esse é o tema principal do Evangelho de João, do capítulo 3, verso de número 16. Veja que João ortoga um amor que nem ele pode e nunca vai compreender tamanho amor por minha vida e por sua vida. Obrigado, Deus abençoe, filho. Então você tem que entender que o tema principal do que o apóstolo João, no evangelho dele, ele descreve porque Deus, por quê? Aí você pode entender e parar e tentar raciocinar. Raciocine, por favor, irmãos, e pare por esta palavra, por quê? Entenda que significado brilhante, que significado extraordinário que João nos traz. Mas a mensagem desta manhã não é isto, mas está baseado sobre isso. Veja que João diz, porque Deus amou o mundo. O mundo aqui representa a humanidade, o povo desse globo terra. Porque Deus amou o mundo
de uma tal maneira. Essa tal maneira é incompreensível. Não tem explicação nem nos livros teológicos. Não existe nenhuma descrição, porque Deus amou o mundo de uma tal. Que palavra tal? Maneira, que maneira foi essa? Não tem explicação. Então eu tenho que ver os meus conceitos. Eu tenho que ver as minhas culpas. Eu tenho que ver aonde eu errei e aonde eu posso voltar a continuar fazer de outra forma o que eu não quero fazer mais. Você está entendendo? Paulo disse isso, que aquilo que eu queria fazer, ou o que eu queria fazer, aquilo que eu não queria, eu já tinha feito. Então entenda que este modo de vida que você está trilhando, vivendo, não se pode estar na vontade de Deus. Por quê, meu diácono? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Porém, Deus não se agrada de quê? Dos seus pecados. Da sua convivência no pecado. Eu lhe amo em Cristo Jesus. Mas eu não posso amar a sua prática pecaminosa. Você está entendendo? Então, raciocine, meu irmão. Raciocine, minha irmã. O pecado é aquilo que Paulo nos disse em Romanos. Como está escrito, que Deus procurou um justo sequer, e não houve um. Todos se extraviaram. É o pecado que distancia a minha pessoa, a sua pessoa, do Espírito Santo. Porque Paulo diz em 1 Coríntios, eu já falei aqui, já citei aqui, já preguei aqui. Um exemplo, uma comparação. Está aqui o copo com água. Se eu botar alguma coisa aqui dentro, de tinta, já não vai ser uma água pura. Ela já contaminou. A água representa o quê? Saúde, vida. Então, se eu botar alguma coisa impura sobre este líquido, que é a água, ela não vai ser mais pura. Ela vai representar outra cor. Ela vai representar outra substância. Eu estou dizendo algo simbólico, fazendo uma comparação. Então reveja seus conceitos. Antes que você venha me culpar ou falar de mim. Eu não posso estar na presença do Senhor vivendo uma vida de toda maneira. Eu tenho que estar em conformidade com a palavra. Em uma
uma certa oportunidade, Jesus estava com os discípulos. Chega um certo jovem e diz ou pergunta: bom mestre, que farei eu para ter um tesouro no céu? Jesus olha para aquele jovem arrodeado de servos que ele estava, e olhe que Jesus não bota a honra, a glória para ele. Por que me chamas bom? Porque bom só há um, que é meu Pai que está no céu. Observaste as leis? Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Não levantarás falso testemunho. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E por último ele disse: honra o teu pai e a tua mãe. Após Jesus dizer isso, aquele jovem se maravilhou-se com esses requisitos que Cristo ortogou para a sua vida. E ele lhe responde ao Senhor: eu tenho observado desde minha mocidade. Jesus se maravilha. Por que não Jesus se alegrou com aquilo? Se alegrou. Porque aquele jovem, ele observou. Eu posso observar. E a prática? Como é que fica? Observar é uma coisa, praticar é outra. E Jesus disse para aquele jovem: falta-te uma coisa. E aquele jovem disse: o que, Senhor? Vende tudo o que tens e reparte com os pobres. Depois vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Eu já falei aqui, queridos, que aonde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Entenda, filho ou minha filha, eu não sou um cristão de deboche, eu não gosto disso. Eu gosto de Bíblia. Eu não vou na cabeça dos outros, porque quem vai na cabeça dos outros, eu já botei até o tema sobre isso, é piolho. E piolho traz doença. Eu não estou aqui, irmão, com o intuito de querer lhe prejudicar. O Espírito Santo está aqui. Eu não estou com o intuito de querer ser melhor do que você. Eu não estou com o intuito de ser aqui o magistrado, o doutorado, o teológico. Eu estou aqui com o intuito de que você vigie, de que você pare, de que você analise, do que você compreenda que não é da minha maneira que eu devo viver, não é da mesma maneira que você deve viver.
E Paulo, ele fala sobre os interesses carnal. Vou entrar agora na mensagem. Mas antes, de antemão, eu quero louvar a Deus pelos ministros que tem aqui em nosso canal. Ao nosso pastor Paulo do Ibura, que está com seu filho, com a sua esposa, no hospital, se tratando, irmão. Olha que palavra. E quantos não têm? O senhor está dizendo isso porque o senhor não tem. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso, querido. E eu estou de pé hoje porque eu dei crédito à palavra e a pessoas que levantaram a minha mão e me ergueram. Se chama depressão. E depressão nada mais é do que algo espiritual, do que algo diabólico. O senhor tem certeza disso? Oxê. Aonde é que a depressão é de Deus? Aonde é que a depressão ela é algo vindo de Deus? É algo que traz uma perturbação na mente espiritual, irmão, que pode lhe levar até o suicídio. Ou você pensa que isso é brincadeira? Eu digo isso porque eu já passei nesse vale chamado depressão. Isso é coisa séria. E o melhor tratamento da depressão, eu sei que tem doutores por aí, tem pastores aqui que sabem a melhor eficácia para uma depressão é um lazer. É você ir a uma praia, sair com a família, não ficar em casa isolado. Você vence a depressão indo para uma praia, fora de muitos que estão à sua volta. E quando você é pego por remédios para tentar aliviar a situação da depressão, você vai se tornar dependente químicos. De que? Remédios. Não é químico de drogas. Lembre-se que também o remédio também é uma droga. E esse remédio pode lhe deixar dependente deles. Então eu aprendi que a melhor coisa para você vencer a depressão é você ir para lugares que não tenha muitas pessoas. Como, meu diácono? Uma praia. Uma pousada na praia. Será muito melhor do que você viver em meio de pessoas. Então, uma praia, um lazer com a família, um almoço com família, é uma cura, extraordinária. Você ir para uma praia, para uma pousada, uma viagem em um deserto, em um lugar deserto. Não estou dizendo que você vai lá para o deserto do Saara. Não estou dizendo que você vai lá para o deserto aonde se encontra o fenômeno Neymar. Entendeu? Mas uma praia com a família, uma pousada, um ambiente de um sítio. Você entende?
Agora você em casa, sendo elevado por remédios, você vai sofrer mais ainda. Vai despertar, vai andar. Porque a depressão é coisa séria. E ela pode levar até a morte. Queridos, quero louvar a Deus pela vida dos pastores que estão aqui no nosso canal. Como eu já falei, nosso pastor Paulo, que está com a sua esposa internada. Quero louvar a Deus aqui pela vida do nosso pastor Rodrigo Júnior. Não é? Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho. Muito obrigado, meu pastor Rodrigo Júnior, pelo carinho, pela confiança. Deus possa vos recompensar com bênção do céu. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Bernardo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Deus abençoe também grandemente a sua vida, sua família, seu ministério, seu trabalho. Obrigado do fundo do meu coração pelo carinho e a confiança que o Senhor depositou sobre a minha vida e sobre a minha família. Quero louvar a Deus aqui pela vida do nosso pastor Davi. Está com seu filho se recuperando de um acidente de moto. Eu também já sofri um acidente de moto, eu sei como é que é. Não é fácil. Eu fiquei um pouco com labirintite, né? Eu não posso me abaixar muito, que a cabeça começa a rodar. Principalmente quando eu estou debaixo do carro aqui fazendo manutenção do veículo que eu trabalho. Às vezes eu vou para debaixo do carro e eu vejo quando a cabeça começa a rodar. E o impacto do acidente que eu tive aqui perto de casa, logo no retorno aqui de Santo Aleixo, o impacto foi muito grande, que eu caí com as costas no chão e ficou em carne viva. E eu tive que me levantar às pressas do asfalto, porque senão o carro passava por cima de mim. E hoje eu não estaria aqui. E eu fiquei com um pouco de labirintite. Não posso ficar muito debaixo de carro, ajeitando o carro, que a cabeça daqui a pouco começa a rodar. Mas só quando eu estou debaixo do veículo, fazendo manutenção aqui em casa, na rua, aí eu começo a sentir um pouco da cabeça rodar. Da minha esposa Bia, que não deixa eu mentir. Então quero louvar a Deus pela vida do pastor Bernardo. Quero louvar a Deus sim pela vida do pastor Davi. Que a recuperação do seu filho querido seja uma recuperação saudável e que ele reconheça a soberania e o senhorio do Senhor. Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos por excelência, e ele é aquele que pode transformar o mais vil e miserável, que ninguém dá nada, moribundo, endemoniado, depressivo. Ele é o médico e ele é a cura exata e certa para a sua vida. Então quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores que estão aqui inscritos no meu canal. Que o Senhor possa vos recompensá-los com muitas bênçãos espirituais para as vossas vidas. Eu estou quase 40 anos, eu sou de dezembro, né? Eu sou do mês de dezembro, o último mês do ano. O Senhor me deu esse privilégio de contemplar as maravilhas do Senhor, o Natal, o Ano Novo. E eu sou grato a Deus pelo que Ele fez sobre a minha vida. Não prestava para nada, era uma pessoa desvalorizada, era uma pessoa que não havia mais saída, não havia mais solução. Mas o Senhor chegou ali e me resgatou, me deu um banho com o seu sangue. A gente fala um banho que é algo simbólico, irmão. Mas ele me preencheu com o seu Espírito Santo. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Não era mais para eu estar mais aqui nessa terra. Já era para estar ceifado de bala. Mas ele chegou primeiro.
Me deu vida e vida com abundância. Um ex-usuário de cocaína, um ex-traficante, né? E hoje estou aqui para a glória de Deus. Então quero trazer esse testemunho em forma de você acreditar, de você nunca perder a esperança de que Cristo, Ele pode mudar a sua parentela, Ele pode mudar os seus filhos, Ele pode mudar a saúde das tuas esposas, das suas esposas, Ele pode mudar a saúde dos teus filhos, Ele pode mudar a saúde dos teus maridos, e Ele pode entrar na tua casa e fazer morada, e morada com abundância. Então eu quero louvar a Deus por isso, glorificar a Deus por isso, bendizer a Deus pelas vossas vidas. Desde antemão de começar a mensagem aqui, eu quero trazer 10 minutinhos de mensagem. Eu quero parabenizar a nossa irmã Ketone, não é? Quero parabenizar o nosso cantor Gerson Rufino, 20 anos de casado, fizeram ontem, né, Bia? Fizeram ontem. Ela está no mundo das luas, está dormindo ali, está cochilando ali, irmão. Então Bia me disse que parece que foi ontem eles completaram 20 anos de casados para a glória de Deus. Quero louvar a Deus também pelo Davi, o Davi Rufino, completou ano ontem também, ou foi ontem. Deus abençoe a sua vida, meu querido, meu amor. Deus abençoe sua família. Mande a paz para sua irmã, tá bom? Deus abençoe a toda a família Rufino, pelo carinho que esse preto pegou por nós, juntamente com a sua esposa, irmã Ketone, muito obrigado. Eu não sou merecedor, eu não mereço o carinho que vocês tiveram por nós. A senhora principalmente por Bia, né? Não conhece pessoalmente. Seu esposo juntamente comigo, minha sogra, meu cunhado conheceu seu esposo pessoalmente. Nós tivemos o privilégio, a honra, né? De estar junto com ele nas cruzadas. Então meus parabéns por esse casamento de 20 anos aí para a glória de Deus. O Davi Rufino, seu filho, completou 9 anos. Que sejam para a glória de Deus, que o Senhor traga mais de 120 anos para Davi, tá bom? Deus abençoe a toda a família Rufino. Minhas considerações também a todos os inscritos aqui, o Fernando Santos, o André Santos, o Marcelo Diniz, o Júnior Soares, o Sandro Fernandes, o Jodia, o Roberto Alves, o Fernando Santos, já falei. A todos os comandantes aqui, inscritos no nosso canal, o David Andrade, o Wagner Alves, o Jonatas Dias, o Manuel Freitas, o Jonatas, o senhor teve o privilégio de conversar com Bia, né? Bia arrancou ali umas lágrimas dos seus olhos. Nós agradecemos o carinho, nós agradecemos. Eu falei nós, que é nós, né? Nós agradecemos o carinho, a confiança do comandante Jonatas Dias, que depositou sobre a minha família. Obrigado pelo carinho, querido. O senhor disse que ia marcar direitinho aí com os comandantes para nos dar uma honra, um privilégio de conhecer a todos aí. Seja as minhas palavras suas, seja bem-vindo. Será uma honra, será um privilégio. Estamos juntos aí. Não se preocupe com o almoço. Bia disse que sua esposa, que o senhor falou que sua esposa também faz um cuscuz abençoado aí. Não é? Não se aperreie com nada não, tá bom? Vamos lá dar uma palavra de ânimo à sua esposa. A minha esposa também está aqui para isso. Eu acredito que Jesus pode curar essa enfermidade na vida de sua esposa. E o nome do Senhor ser glorificado, tá bom? A todos os inscritos, Roberto Alves, vou repetir demais, o Marcelo Diniz, o Daniel Vieira, o Rafael Vieira, o Roberto Alves, o Jó Dias, o Sandro Fernandes, o Júnior Soares, Fernando Santos,
A irmã Ana Paula, nosso comandante André, estão ali em Rio Grande do Norte, Natal. Deus abençoe a família lá, tá? Tudo de bom para vocês aí em Rio Grande do Norte, tá todo o povo de Deus aí também, Rio Grande do Norte. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança, tá bom? Nossa irmã Sônia, que está na Paraíba, aqui em João Pessoa, Deus abençoe juntamente com o nosso diácono José. Também a todo o povo de João Pessoa, Campina Grande, né? Deus abençoe, obrigado pelo carinho, viu? A todos, se eu esqueci alguns aqui, a irmã Joelma que se inscreveu ontem, a irmã Beatriz, sua filha também, que se inscreveu ontem. Deus abençoe a todo o povo de Deus aí, tá bom? Um excelente, um maravilhoso, abençoado final de semana para todo o povo de Deus. Obrigado mesmo, de fundo do meu coração, o carinho e a confiança que vocês depositaram em mim. Queridos, cantor Marcos Antônio, obrigado, querido, Deus abençoe grandemente, viu? Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho que você tem depositado sobre a minha vida e sobre a minha família. Tamo junto aí para a glória de Deus. Eu vi o seu comentário, o senhor disse que quando vinha aqui em Recife, ia nos procurar. Seja bem-vindo, obrigado, viu? Deus abençoe. Ao Marcos Antônio e à família Rufino, mais uma vez, pelo carinho e a confiança que nos deposita sobre a minha vida e sobre a minha família. Deus abençoe a todo o povo de Deus aí em São Paulo, tá bom? Todo o povo de Deus nesse Brasil e do mundo. Seja bem-vindo e obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Vamos para a mensagem. 10 minutinhos só. Amados, primeira carta que Paulo escreve a Romanos, capítulo de número 7, verso de número 22. Porque, segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus ombros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne, a lei do pecado. Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, eu queria parar aqui um pouco para nós meditarmos acerca do que Paulo traz para nós. Paulo, ele está dizendo, porque segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Veja que Paulo, ele diz, ele tem um prazer em ter graça de Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo descreve no verso de número 25: dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, com a carne, a lei do pecado. Quando Paulo descreve isso aqui, não é que Paulo está convivendo na prática do pecado. É que ele entende que ele é pecador por natureza. Ele entende que ele precisa da lei da graça de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, para ele seguir avante e demonstrar à igreja de Roma que Cristo é a lei de Deus para com todos aqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entenda que Paulo, ele fala no verso de número 15, olha o que é que Paulo diz: porque o que eu faço não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Entenda que Paulo, ele está dizendo aqui que aqueles que tentam obedecer a palavra de Deus, o Espírito de Deus, os mandamentos de Deus, sem a graça salvífica de Cristo, olha o que é que Paulo diz: descobrem que são incapazes
de realizar as boas intenções do seu coração. Não são, olha o que é que Paulo diz, não são senhores de si mesmos. O mal e o pecado governam seu ser. São escravos dessas coisas. Entenda que alguém pode se levantar para querer tirar eu e você do foco, da presença, da comunhão, da santidade. Então Paulo diz que esses tipos de pessoas nunca vão se firmar na verdade. Verdade é essa que ele explica, que são pessoas que não têm capacidade de suportar tamanha provação. Então ele descreve, porque o que eu faço não o provo, ou não o aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu aborreço isso faço. E ele diz mais, e se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Veja o que é que Paulo está dizendo. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Era como Paulo estava dizendo. Permita. Sou carnal, vendido sob o pecado. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas sou carnal, vendido sob o pecado. A lei é espiritual. A lei, ela quer representar a graça, os mandamentos, os requisitos que Deus requer de mim e de você. Então, quando Paulo fala, no capítulo 7, verso 14, mas insensíveis do que as demais palavras do capítulo 7, esta aqui falam claramente no período sob a lei. Na lei, eu e você poderíamos fazer o que quer, porque era mosaica. Não havia agora a graça ainda se manifestado. Então nós poderíamos andar de qualquer jeito. Nós poderíamos pensar em qualquer pensamento, ou pensar de qualquer jeito. Então, antes que a graça fosse manifestada, era como Paulo estava dizendo aqui. Aí ele diz, esta aqui falam claramente no período sob a lei. Na vida de Paulo, antes de sua convenção, olha, antes que ele conhecesse a graça, ele poderia viver como ele bem entendia, e ponto final. Na lei aqui eu poderia estar como eu bem quisesse. Aí ele vai mais. Isso aqui é o rodapé. Entenda que isso aqui, contextualizando, nem sempre o rodapé é verídico. Nem sempre o rodapé é correto. Vai haver aqui alguns erros. Mas isso aqui nos traz o que nós éramos antes
de conhecer a graça de Deus por intermédio do que ele fala no versículo de número 23 do capítulo 7. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A ele fala no verso 25: dou graças, olha agradecendo, olha a gratidão agora palhando sobre o coração de Paulo. Capítulo 7, verso de número 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo nos traz aqui que nós devemos entender, compreender de quem é de Deus, de como conviver com Deus e como é conviver sem Deus. Conviver sem Deus é você não parar, entender que está errado e não quer dizer que está errado. Está errado e está dizendo que está fazendo o que é certo. Então Paulo ele enfatiza dizendo: esse fato é comprovado pelas seguintes razões. 1. No capítulo 7, Paulo está demonstrando a insuficiência da lei para nos redimir a parte da graça, e não a insuficiência do evangelho aliado à graça. Aonde está isso? Gálatas capítulo 3, verso de número 24. Gálatas capítulo 3, verso de número 24. Olha o que é que Paulo está dizendo acerca disto aqui. Ele diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. E ele diz mais: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então entenda que a imoralidade, a inimizade, como diz lá em Tiago 4:4, faz uma separação do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Não é que Deus faz exceção, é que o homem não quer andar em seus requisitos, em seus propósitos. Em suas palavras. Se os irmãos perceberem, no capítulo 4 de Mateus, Jesus é levado para o deserto. Não foi Deus que levou ele para ser. Não foi Deus que levou ele para o deserto para ser tentado. Foi para ser aprovado. É bem verdade que o texto diz que Cristo foi levado para o deserto para ser tentado. Por quem? Pelo diabo, não por Deus. Passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber.
Aí aparece o adversário de nossas almas e nos mostra o quanto é fácil para pecar, o quanto é fácil de nos destruir. Através de quê? De vigilância, de não ter uma vida de oração, de não ter uma vida de comunhão, de não ter uma vida de santidade, de não ter uma perspectiva de entender o quanto a palavra de Deus é valiosa. Então entenda, Paulo, ele descreve isso em Gálatas 3:24. São carnais, sensuais, são carnais, sensuais, produzem fruto para a morte eterna. E em 8:13, ele afirma que se viverdes segundo a carne, morrereis. Olha aqui. 8 e verso de número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí você acha que Deus se agrada da sua imoralidade, da sua insinuação, de dizer que você vive um evangelho que você não vive, que você não pratica, que você não para pensar, que você age das suas próprias vontades? Então entenda, quanto mais você se aprofunda no pecado, mais você se distancia da graça, do Espírito Santo, de Cristo, de Deus. Então eu venho aqui, nesta sexta-feira, dizer a você que em 8:1, eu falei naquela vez 8:8, mas não era 8:1 de Romanos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O pecado não traz vida, traz morte. A santidade traz vida, não traz a morte. A comunhão traz união. E ele diz mais: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, do mundo, do pecado. E ele diz mais: mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Compreenda que a sua vida, entenda que você é valioso, que a senhora é valiosa, que a senhora tem o melhor para receber de Deus. Entenda que o pecado lhe distancia, lhe desaproxima de Deus, e você não vai entender enquanto você não der lugar para a graça. E esta graça se manifestou-se, trazendo para mim e para você salvação e vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te recompense e seja tu uma bênção para a glória de Deus. Mais uma vez, um excelente, maravilhoso final de semana para você e família. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Obrigado por esse carinho maravilhoso que você tem por nós. Obrigado pelo carinho e a confiança que você tem pela nossa família, pela nossa vida. Já sabe a receita? Fica crente,
Porque atrás fica crente, porque atrás vem gente. Deus abençoe.